Olá, meus queridos, minhas queridas. No episódio número 2 da série Mulheres da Bíblia, hoje nós vamos falar sobre Agar. Eu confesso para vocês que foi um pouco difícil para mim falar sobre Agar, porque muitas vezes ela é retratada como vilã, muitas vezes ela é retratada como vítima. Eu acho que eu consegui tirar uma lição um pouco diferente disso da história de Agar, porque eu não conseguia enxergá-la nem como vilã, nem como vítima. E nós vamos saber por quê. Eu já vi Agar escrito com A, e é por isso que a gente vai seguir essa ordem alfabética, mas também já vi Agar escrito com H em algumas versões da Bíblia. Seja como for, hoje vamos falar sobre essa mulher, que tem seu nome significando o seguinte na origem do hebraico: emigração, voo, mudança, fuga, forasteira. Ela hoje é chamada a mãe dos árabes, e o nome Agar tem duas variações hoje no árabe, que é Adjara e Agir. Bom, a história de Abraão e Sarai nós vamos falar mais pra frente quando formos falar de Sara, mas não tem como falar de Agar sem entrar um pouquinho na história desse casal. Abraão e Sarai peregrinavam em busca da terra de Canaã, que foi prometida para Abraão. Só que eles desobedeceram a Deus e foram para o Egito, e aí é que as coisas começaram a dar errado. Não se sabe se ele comprou ou se ele ganhou Agar, mas Agar veio do Egito para servir Abraão e Sarai, que eram um casal de muitas posses. Ela era uma escrava particular de Sarai. Entre tantos escravos, tantos servos que eles tinham, Agar estava ali, pertinho de Sarai. Era uma serva de bastante confiança. Naquela época, Abraão e Sarai tinham crido no Deus que nós servimos, no Deus único, no Deus todo-poderoso, o Deus sobre todos os deuses. E este Deus tinha feito para eles uma promessa de que eles teriam um filho. E esse seria o filho da promessa, que daria a eles uma descendência que não se poderia contar, tal como as estrelas do céu. Sarai já estava ficando velha e não gerava filhos. Ela quis dar uma ajudinha para Deus. E como era costume socialmente aceito naquela época, ela propôs a Abraão que ele se deitasse com a sua serva, no caso Agar, que geraria filhos e que esses filhos seriam dela mesma. Apesar de ser um costume socialmente aceito, não era uma prática aceita por Deus, que no capítulo 2 de Gênesis, apesar de ainda não ter dado a lei a Moisés, instituiu o seguinte, que o homem se juntará à sua mulher e com ela formará uma só carne. Ou seja, para Deus o matrimônio sempre foi e sempre será sagrado. Agar, então, se deita com seu senhor, por quê? Um escravo não tem horário, um escravo não tem salário, o escravo não é dono de si mesmo. Então, o que o Senhor manda, o escravo tem que fazer. Então, Agar não tinha outra escolha. E o erro começa por quê? Ela já entra no meio de um matrimônio, ela começa a interferir numa aliança que é sagrada para Deus. E esse pecado só não é maior do que o de Abraão e Sarai, que além de permitirem que alguém entrasse no seu matrimônio, cometem um ato de incredulidade perante Deus. Agar engravida. E aí acontece o que acontece com muitos de nós que somos humanos e falhos. E é nesse ponto que eu digo que eu não consigo ver Agar nem como vilã, nem como vítima. Porque ao mesmo tempo em que ela é uma vítima, ela começa a desprezar sua senhora, porque ela passa de simples escrava para mãe do rapaz que seria o herdeiro de Abraão. Sara começa a fazer o que muitos de nós fazemos, procurar o culpado desse erro. E ela diz para Abraão que Deus julgue entre nós quem é o culpado. E Abraão responde para ela: não, senhora, a ideia foi sua, a serva é sua, trate com ela como quiser. O que Sara faz? Sara começa a maltratar tanto Agar que ela foge para o deserto, provavelmente buscando voltar para sua terra natal. E ela vai para a fonte de Sur, a primeira vez que o anjo do Senhor se encontra com Agar. E ele diz para ela: Agar, serva de Sarai, volte para sua senhora e se humilhe perante as mãos dela. E Agar deve ter pensado assim, né? Nossa, mas eu vou voltar para um lugar onde eu sou humilhada. Mas o anjo fez a Agar uma promessa de que o filho que ela estava esperando também seria pai de grandes multidões e que seu nome seria Ismael. Então Agar volta e se humilha. E aí ela dá a luz ao menino e Abraão coloca nele o nome de Ismael, confirmando a promessa que o anjo lhe disse no deserto. O tempo passa e Sara engravida e dá à luz ao filho. E algumas traduções dizem que Ismael brincava, outras dizem que Ismael caçoava, outras dizem que Ismael ria-se de Isaac. Isso foi irritando Sarai, que não queria que Ismael herdasse junto com seu filho Isaac a promessa que Deus tinha feito.
Então, Sarai ordena que Abraão expulse Agar e Ismael do meio do seu acampamento. Durante uma madrugada, Abraão prepara uma vasilhinha com água e um pedaço de pão, dá para Agar e Ismael e os despede. A segunda vez, Agar vai para o deserto. Agora com muito mais dificuldade, agora com um filho e só com um pedaço de pão e um cântaro de água. Ela vai para o deserto de Berseba. No deserto, quando acabam as provisões, o rapaz desfalece. E como não tem água, não tem comida, ela deixa o rapazinho debaixo de um pequeno arbusto e vai para uma distância de um tiro de flecha para não ver o rapaz morrer. E ela começa a gritar e ela começa a chorar. Parece que Agar se esqueceu da promessa que Deus fez para ela, não foi? Mas o anjo aparece novamente, refaz a promessa e abre os olhos dela, para que ela veja uma fonte de águas que estava bem na frente dela. A propósito, nessa época, como os viajantes passavam pelo deserto e as fontes de água eram escassas, eles tampavam as fontes para que outras pessoas não vissem. E diz para ela: levante-se, dê de beber ao menino e continua caminhando, porque dele farei uma grande nação. Os olhos dela se abrem, ela se levanta, vai até a fonte, enche a vasilha, dá ao menino de beber e eles continuam. Eles habitam no deserto e Agar consegue uma esposa para seu filho, que realmente vira pai de grandes multidões, os árabes. Sabe, eu disse para vocês que eu não consigo enxergar Agar nem como vilã, nem como mocinha. Sabe por quê? A primeira lição que eu tiro dessa história é a seguinte: Agar, assim como nós, é um ser humano, assim como Sara, assim como Abraão, sujeita a acertos e a erros. Você já imaginou se alguém pegasse a história da sua vida e lesse episódios esparsos dela? Somos seres humanos. E isso me leva à segunda lição que essa história me mostra. Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama a todos. Ou seja, apesar do pecado de Sara e de Abraão, apesar do pecado de Agar, apesar de Isaac ser o filho da promessa, apesar de Ismael ter sido o filho rejeitado, ambos reconheceram seu erro, reconheceram Deus como seu Senhor e Deus os amou. Deus fez uma promessa para eles e Deus cumpriu, porque Ele é fiel e não faz acepção de pessoas. Ele abençoou tanto o casal e seu filho Isaac, quanto Agar e seu filho Ismael. A terceira lição que eu tiro dessa história é a seguinte: Agar esteve por 2 vezes no deserto. Da primeira vez, ela estava junto a uma fonte de águas e ela tinha para onde voltar. Então o anjo disse para ela: volte e humilhe-se. É isso que Deus quer de nós. Humilhação. Deus não quer pessoas com sentimentos alvoroçados, pessoas que tomam decisões com a cabeça quente, pessoas que agem por impulso, pessoas que agem sem pensar e provocam reações de raiva, de ódio, reações de confusão, de intriga. Não, Deus quer que nós sejamos humildes e apaziguadores. Da segunda vez que Agar vai para o deserto, ela está numa prova muito pior do que da primeira vez. Ela não tem para onde ir, ela está com um filho, ela tem poucas provisões e o desespero dela é tão grande, a falta de fé na promessa que ela já tinha recebido, a falta de fé no Deus que ela já tinha confessado, fez com que os olhos dela ficassem tampados por uma fonte que estava bem na frente dela. A palavra diz que Deus abriu os olhos dela e ela viu a fonte. A lição, em suma, você nunca vai passar pela prova da mesma forma que você passou. Se você já subiu um degrau, Deus vai colocar uma prova um pouquinho pior para te testar um caractere que você ainda não teve provado. No livro de Tiago, nós vemos que a prova da nossa fé produz a perseverança. E é isso que Deus quer de nós, perseverança. Persevere em oração, persevere em crer na promessa que Deus tem para você. Persevere em prosseguir na santidade, para que a cada dia você seja mais a semelhança do nosso Mestre. As provas são para nos fazer subir degraus da santidade, para nos fazer mais parecidos com eles, porque é esse o propósito dele aqui, que nós sejamos imagem e semelhança do Pai. Então, assim como foi com Agar, a segunda prova foi ainda pior. E para superar essa prova foi ainda mais difícil, mas as características que ela desenvolveu, da primeira vez foi a humildade, da segunda vez foi crer mais,
foi avançar crendo na promessa de Deus, não desistir do Deus em que ela cria, não desistir de acreditar na promessa. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Se você tem uma promessa na sua vida, não desista, insista, porque o Deus que você crê vai cumprir a promessa na sua vida se você continuar firme na sua parte, que é a obediência, que é a crença, que é desenvolver a santidade, a oração. Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o propósito de Deus para nós, que nós sejamos mais e mais parecidos com Cristo, para que um dia nós entremos no céu e nos encontremos com Ele, e assim seremos perfeitos, tal como Ele é. Um beijo.